Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, nós iremos começar um novo capítulo, que é já conteúdo para a prova. Nós encerramos o simulado, então vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 9. É o capítulo de período regencial. O período regencial, ele vem depois do primeiro reinado, tá? Então, quando Dom Pedro I vai embora do Brasil para Portugal, começa o período regencial, que vai ser um período de 9 anos, em que o Brasil vai ser administrado por regentes, por pessoas, tá? Que não são, não são imperador, porque quando Dom Pedro vai embora, ele deixa o filho dele com apenas 5 anos de idade, então ele não tinha como assumir. E aí quem governa o Brasil são regentes, são pessoas que são escolhidas pelos deputados da época para poder governar, tá? Então, muitos alunos confundiram, tinha até uma questão dessa no simulado. O período regencial, ele fica entre o primeiro e o segundo reinado. Depois do primeiro reinado, não começa logo o segundo. Tem o período regencial. Não confundam, tá? Então, o que acontece? Aqui nessa primeira parte do capítulo, nós vamos ter um quadro falando sobre os grupos políticos da época. E também vamos ter algumas reformas que vão acontecer na nossa Constituição, tá? Quando Dom Pedro vai embora, ele deixa meio que o cargo vago, né? Deixa o cargo de imperador vazio, porque o filho dele não tinha como assumir, como eu já falei para vocês. Então, ao longo do período regencial, vai haver uma disputa de poder muito grande entre os grupos políticos da época, tá? Na época, no Brasil, nós vamos ter... Opa, voltou. 3 grupos políticos, tá? Que são os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Cada grupo queria uma coisa diferente e esses grupos vão estar o tempo todo entrando em conflito, tá? Porque cada um vai querer uma coisa diferente. Então, por isso o período regencial também vai ser um período muito agitado na história do Brasil. Os restauradores, eles vão ser aqueles que querem restaurar algo. O que eles querem restaurar? Eles querem restaurar o primeiro reinado. Eu até brinquei com os meninos na sala, falei assim, gente, os restauradores são aquela pessoa que não esquece o ex. Os restauradores queriam de volta o Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro I já estava lá em Portugal, já estava em outra. Mas eles queriam que o Dom Pedro voltasse para o Brasil. Então, quem eram esses restauradores? Eram comerciantes, grandes comerciantes portugueses, eram militares assim mais conservadores, eram funcionários públicos que trabalhavam próximo do Dom Pedro. Então, o Dom Pedro ele vai ser essa pessoa que os restauradores não esquecem. Os restauradores vão querer trazer o Dom Pedro de volta. E outro grupo vão ser o grupo dos liberais, tá? Só que vão ter 2 tipos de liberais, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados, eles não eram contra a monarquia, tá? Eles não eram contra a forma de governo que estava acontecendo no Brasil, que era o governo do imperador, o governo do rei, né? Mas eles queriam que o rei tivesse limites, eles não queriam que o imperador fosse autoritário, fosse mandão, que nem o Dom Pedro I foi. Então, os liberais moderados eram a favor da monarquia, porém, eles queriam que o poder do imperador fosse limitado, tá? Não queriam que o imperador estivesse acima da lei. Já os liberais exaltados, eles queriam mudanças radicais. Eles queriam a mudança de monarquia para a república, tá? Vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês essa diferença. Na monarquia, eu tenho um rei ou imperador que não é escolhido pelo povo. Ele está ali porque ele é da família real. Na monarquia, o poder passa do pai para o filho. Já na república é o povo que vota e escolhe quem está no poder, tá? Sejam os deputados, sejam os senadores, seja o presidente, certo? Então, os liberais exaltados, eles queriam a república. Até vou pedir para vocês fazerem como treino, tá? Não precisa me mandar. A atividade da página 311, que é essa primeira questão. Ó, nessa aqui, você coloca o grupo político, restauradores, liberais moderados, liberais exaltados. Aí você preenche com o que eles queriam. Por exemplo, os restauradores queriam o quê? A volta do Dom Pedro. E você vai e coloca bem aqui, certo?
Aí você vai fazer essa primeira questão para treinar se você aprendeu sobre restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Você pode até pausar o vídeo agora para poder fazer esse treino, tá? A outra parte da página é essa daqui, ó, as reformas na Constituição de 1824. Como vocês sabem, a Constituição de 1824 é a nossa primeira Constituição, certo? E ela vai ter algumas alterações, ela vai ser alterada quando Dom Pedro sai do poder. O livro de vocês deu aqui para a gente aprender 4 mudanças, 4 alterações. A primeiro pontinho vermelho, suspensão do poder moderador. Então, o poder moderador vai ser suspenso. É claro, porque não tem imperador, não tem como ter o poder moderador. Que eu expliquei para vocês que esse poder é exercido somente pelo imperador. Segunda mudança, eles vão criar assembleias legislativas provinciais, que são assembleias para eles fazerem votações em relação à província, para tomarem decisões nas províncias, etc. Já que não tinha mais o imperador para tomar essas decisões, né? Terceira mudança vai ser uma maior autonomia às províncias. As províncias vão ter um pouco mais de liberdade do que na época do Dom Pedro I. E a quarta mudança vai ser a modificação no sistema de regências, porque a Constituição dizia que era para ter 3 regentes, ou seja, 3 pessoas administrando o Brasil. Mas eles vão mudar para ter só um, tá? Que vai ser eleito pelos deputados. Ok, então também tem questão sobre essas reformas, ó. Essa é a segunda questão aqui. Você vai assinalar a alternativa que indica uma mudança feita na Constituição de 24, tá? E por último, nosso tópico de hoje, vamos ter os movimentos de contestação. Nesse capítulo, nós vamos estudar 3 revoltas que aconteceram no período regencial. Revolta dos Malês, a Cabanagem e a Farroupilha, tá? O período regencial é um período de muitas revoltas no Brasil. Por quê? Porque os brasileiros meio que se sentem sem pai e mãe em casa. Sabe aquele dia que você tá sem seu pai e sua mãe, que você se sente livre, que você liga o som alto, joga videogame, come o que você quiser comer. Aí eu brinquei com os meninos na sala, falei assim, come até terra, porque os seus pais não estão. Não é para fazer isso, gente, mas quando nossos pais não estão em casa, a gente se sente, né, mais livre. Assim que os brasileiros se sentiram na época que o Dom Pedro não era mais imperador. Então, eles aproveitaram essa época para procurar fazer as mudanças que eles queriam fazer. Como, por exemplo, ó, os malês. Os malês eram escravizados muçulmanos que viviam na Bahia, tá? Os malês, eles falavam árabe, porque teve uma parte da África que foi colonizada por árabes, foi dominada por árabes, digamos assim. E aí, essa parte da África falava árabe, tinha religião muçulmana, e aí algumas dessas pessoas que viviam nessa região da África vieram como escravizadas para o Brasil, né? Forçadamente. Então, na Bahia, tinha uma grande quantidade de escravizados que falavam árabe e eram de religião muçulmana. Vai acabar que esses escravizados, eles vão se organizar para fazer uma revolta em janeiro de 1835. Eles fizeram essa revolta principalmente porque eles queriam lutar contra a questão do preconceito religioso, porque eles não podiam praticar a religião deles, né? E também contra a escravidão. E a revolta foi muito bem planejada, até porque eles planejavam tudo em árabe, escreviam os bilhetes em árabe, fizeram todo o planejamento em árabe, então a autoridade não tinha como saber o que eles estavam falando, o que eles estavam planejando. Só que uma pessoa de dentro do movimento delatou, ou seja, fofocou esse plano para o governo, e o governo foi lá e reprimiu, se organizou para lutar contra essa revolta que os malês tinham organizado. Então, no dia que eles foram fazer, né, foram fazer a revolta, eles foram duramente reprimidos, muitos malês morreram em conflito, alguns que já eram libertos aqui no Brasil voltaram para a África, e outros voltaram para o cativeiro. Então,
foi um fim muito trágico, tá? Mas representa o fato de os escravizados não aceitarem, não aceitavam a escravidão. Então, eles tentaram de várias formas lutar contra isso. E o levante dos malês demonstra o quanto eles estavam insatisfeitos com a situação em que eles viviam. Na próxima videoaula, eu vou explicar para vocês a cabanagem, tá? Que foi um movimento de revolta no Pará, e a Farroupilha, que foi um movimento de revolta no Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula.